É muita bênção que a gente recebe em todo lugar que a gente chega. E hoje a gente teve a incumbência de não palestrar, mas da gente conversar, né? Acho que é mais umas reflexões entre amigos para a gente falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje quem traz a mensagem para a gente é São Luís. São Luís é o mentor de Kardec, né? É o mentor de todo esse trabalho gigante que Kardec codificou, que Kardec organizou. Então, nada mais, nada menos do que falar de São Luís e interpretar São Luís é uma missão gigante, né? É como um suco concentrado que você dilui e ele não para e você nunca tá bom, e você toca água e ele não tá bom, e você cansa, lê na semana seguinte e não consegue interpretar de novo, e assim sucessivamente. Parece aquele suco concentrado que você, a cada vez que lê, você tem uma observação diferente, tem um ponto que você não conseguiu observar. Então esse é São Luís, né? E ele traz para a gente falando sobre a necessidade da encarnação. Então São Luís, ele tão sabiamente, ele começa com uma pergunta, né? Tão tradicional no Livro dos Espíritos, né? Que são 1019 perguntas, né? Então ele traz essa pergunta que baseia esse nosso bate-papo de hoje, essa nossa conversa, essa nossa troca, né? Então São Luís começa assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Será que é um castigo a encarnação? Será que a gente realmente vem para cá só para sofrer? É isso que São Luís está querendo trazer para a gente. A gente sabe que, e já estudamos isso em oportunidades anteriores, sobre a pluralidade dos mundos, né? Temos aí, também sabemos que todos os mundos são habitados e estamos hoje na Terra como um mundo de provas e expiações. Lógico, existem sofrimentos, existem dores, existem alegrias, existem tudo dentro de um grande caldeirão, né, que a gente chama, e para que a gente possa experienciar tudo isso, né, nesse caldeirão, a gente experiencia e tira dali, feliz daquele que consegue absorver as experiências sofridas por ele mesmo, e feliz daquele também que consegue trazer as experiências sofridas pelo outro, que não necessariamente a gente precisa sofrer tudo para abarcar as experiências de que aquilo é bom ou aquilo não é tão bom assim. E São Luís, em cima dessa pergunta, traz a seguinte questão: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhe confia. E é-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade são obrigados a exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos, assim é que estabeleceu para que todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações,
a cumprir a mesma liberdade de progredir. Qualquer privilégio seria uma preferência, isso é, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia a vida como as primeiras experiências do uso que farão do seu livre-arbítrio. O que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto e seus labores. Os que, ao contrário, aqueles retardatários, aqueles ainda persistentes no mal, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrarem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação quando se torna um castigo. Então, São Luís, em Paris, em 1859, ele traz essa mensagem para a gente refletir bastante. E após essa mensagem, Kardec reforça uma nota. Nota essa que nos fala, que nos traz muito à tona o que nós já vivenciamos em algum momento da nossa vida, né? Que é a nossa frequência à escola, né? Aquele aluno que frequenta a escola, recebe na escola as orientações de alguém que já passou por aquela fase, volta para casa com o dever de casa, e ali ele exercita, ele faz o dever de casa, ele exercita, vê, treina, e no outro dia retorna à escola. E aí, a possibilidade de, quando chegar na escola, surgir um teste, a possibilidade dele ser bem-sucedido não é maior do que aquele que vai para a escola, volta para casa, não faz o exercício, fica na rua, assiste televisão, volta para o colégio. E aí tem o teste, a probabilidade dele passar é muito pequena, não é assim que acontece? E as necessidades da encarnação é justamente isso. Nós estamos no caminho, né? Eu costumo dizer que Jesus, quando disse isso, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho porque conhece, né? Ele é o guia. Ele já percorreu aquele caminho, né? Ele parece aquela professora do primário, né? Que a gente olha assim e fala assim, nossa, como sabe tanta coisa, né? Mas só que ela fala para a gente como Jesus fala para mim, tudo que eu sei, vós poderais saber e muito mais, não é assim? Então, a professora do primário, ela já se formou, né, lá no 2º grau, já fez a faculdade, e ela retorna para aqueles pequeninos para orientar o caminho. Ela conhece ou não conhece o caminho? Conhece? A gente tem certeza? E é a mesma coisa de Jesus, não é? Ele já percorreu esse caminho, retorna para nos orientar, para nos direcionar e dizendo, olha, eu sou o caminho, me segue, porque esse caminho aí eu já percorri,
Não é assim que a gente faz com os nossos filhos e os nossos netos? Não vai por ali, não, porque isso aí eu já conheço. E muitas das vezes os nossos filhos teimam, né? Porque a gente já percorreu, a gente já sabe as consequências daqueles atos que vão acontecer. Então ele diz assim, olha, há uma necessidade de encarnação, mesmo você gostando ou não. Porque muitas das vezes nós, quando éramos crianças, não queríamos ir para o colégio, né? Quem nunca, né? Quem nunca não queria ir para o colégio, né? Ai, hoje não, hoje vai ter um filme na sessão da tarde, né? Ai, hoje eu tô cansado, quando era de manhã, você tem que acordar cedo. Hoje não, né? E aí, o pai, a mãe, né, a tia, o responsável diz assim, não, tem que ir. Tem que ir para você aprender, né? Tem que ir para você experienciar, né? Tem que ir para você passar de ano, né? Porque o ano está mudando, não tá? A gente não está chegando próximo ao final do ano. Que ano é esse? É um ano de provas e expiações, de um período, indo para um período de regeneração, né? A gente passa ou não passa de ano? A gente permanece ou não permanece no planeta? Isso é uma resposta individual, né? Será que eu estou fazendo todo o dever de casa que a doutrina nos expõe, porque a doutrina não nos impõe nada, né? A doutrina dos espíritos, eles simplesmente expõem as verdades que o Cristo disse à luz da doutrina espírita, e cabe ao nosso livre-arbítrio, como São Luís disse, fazermos o dever de casa, né? Qual é o nosso dever de casa? À luz do Evangelho de Jesus. É você que tem que dizer, sou eu, né? Eu não estou aqui dizendo, ditando as regras do que você tem ou que você não tem que fazer. E a gente já sabe, porque a lei de Deus está escrita aonde? No papel? Ou ela está escrita na nossa consciência? A gente já sabe o que é certo, o que é errado, o que deve ou não fazer, o que deve ou não pensar, do que deve ou não agir, né? Não precisa mais ninguém nos direcionar, porque nós já saímos daquela primeira infância. Nós já somos pré-adolescentes, um pouco rebeldes, sim, mas ainda já sabemos distinguir o bem do mal, o que eu devo ou não fazer. Então a necessidade reencarnatória é uma necessidade para cada um de nós, porque ainda estamos no processo. Porque vamos, como a nossa amiga falou, hoje é dia de 1º de novembro, dia de todos os santos, né? E eu sou um deles, né? Eu sou um santo, porque eu tenho que pensar assim. Eu tenho que mirar nas estrelas para que a lua se torne mais próxima. Para que eu possa exercitar esse homem novo, esse santo que há em mim, que ele possa estar nas minhas ações, nas minhas palavras, para que eu um dia me torne ele. Porque os especialistas hoje diz que para que você se torne bom em alguma coisa, você tem que exercitar mais de 1000 vezes aquela ação. Então, você exercitando mais de 1000 vezes aquela ação, você em algum momento se torna bom naquilo. Então, se você exerce
mais de 1000 vezes, exercita mais de 1000 vezes a paciência, você se torna uma pessoa paciente. Se você exercita a calma, você se torna uma pessoa calma. E se você exercita ser um santo, com todas as atribuições que o ocupam, um dia se tornará um santo. Porque o santo não é um privilegiado que um dia se tornou santo. Não, ele também, como hoje, né, nós estamos falando em escola, em hierarquia, a gente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, a hierarquia maior da advocacia, ele também, hoje, num tempo atrás, era da primeira série. Ou ele já nasceu presidente do Supremo Tribunal Federal. Entende isso? É uma interpretação de que ele foi para a escola, ele tirou nota baixa, ele tirou nota alta, ele teve dificuldades, ele teve momentos que não quis ir à escola, ele fez os trabalhos, ele fez a colação, ele se formou, e assim sucessivamente se tornou o presidente do Supremo Tribunal Federal no nível da advocacia. Entende isso? Ele não nasceu lá. Ele galgou, ele saiu desde a primeira série e conseguiu através do seu esforço. E o anjo é a mesma coisa. E nós a mesma coisa. Então é necessário virmos para a escola. Que escola é essa, Luiz? A escola encarnatória. Existe um planejamento, quando você vem, não é nada por acaso. E o acaso, como a doutrina dos espíritos nos fala, ele não existe. Então é necessário irmos à escola, nos esforçarmos para sermos melhores do que ontem. Já é um grande avanço. Eu hoje é a minha melhor versão, porque eu tenho que ser melhor que ontem. E aí, sucessivamente, amanhã ser melhor que hoje, e depois de amanhã ser melhor do que amanhã, e assim sucessivamente. E aí, com certeza, um dia nos tornaremos um anjo, sem a necessidade de encarnarmos, mas em corpos físicos. Mas tem um adendo que eu lembrei, pensando e analisando com vocês, que vocês vão lembrar no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 28, do item 10 ao 19, que isso nada mais é do que a escada de Jacó. A escada de Jacó, no Antigo Testamento, ele dorme e tem essa visão de uma grande escada entre o chão e o céu. As pessoas ali subiam, mas os únicos que desciam e subiam eram os anjos. E o que a gente tem para interpretar da escada de Jacó e a necessidade reencarnatória? É que precisamos subir degraus. Não mais descemos, poderemos até estacionar naquele degrau. Mas esses anjos como espíritos amigos, Miguel Arcanjo, Bezerra de Menezes, o próprio Jesus, incumbidos muitos, Francisco de Assis, muitos anjos descem como a professora que se forma no 2º grau para auxiliar aqueles ainda tenros alunos que precisam de direção para chegar ao céu, e descem e sobem de novo, e descem novamente e sobem,
para nos ajudar a escada de Jacó, que precisa ser necessariamente implantada nos nossos corações e na nossa consciência, de que as nossas melhores ações seguimos subindo um degrau de cada vez até chegarmos ao patamar de não necessariamente precisarmos encarnar em corpos físicos, mas nos transformarmos em anjos, como diz a passagem O Sonho de Jacó, em Gênesis 28, para ajudarmos, descermos em algum momento como a professora, em ajudarmos aqueles nossos irmãos no caminho a seguir. E Kardec vem dizendo justamente isso, né? Assim acontece como o homem na terra. Para os espíritos do selvagem, que até apenas o início da vida espiritual, a encarnação é um meio de que ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo. Então, o castigo é para aqueles retardatários, né? O castigo é para aquele que ainda não interpreta a oportunidade de crescimento. O castigo é aquele que acha que a vida começa no berço e termina no túmulo. Porque quando a gente assim pensa, ver os sofrimentos acontecendo, a gente não tem como não interpretar como castigo. Porque se começa no berço e termina no túmulo, e todas essas dificuldades para uns e bonanças para outros, são dois pesos e duas medidas. Mas quando a gente rompe esse paradigma de berço e túmulo, que não começamos no berço, porque tivemos várias encarnações passadas e que teremos várias encarnações à frente de aprendizado, de estudo, de experiências, a gente consegue interpretar que esse meio, essa encarnação, é só uma fase de experimentação e de experiências para nos tornarmos anjos do Senhor. Porque não existem anjos de cristal que a gente dá um peteleco e ele desmancha. O anjo, ele é feito de diamante. Ele é forjado do carvão na pressão, na força, as experiências, e ele se torna algo brilhante, forte, que nem a maior desafio o abala. Você tenta quebrar, ele não quebra. E tenta envergar, ele não se modifica, porque ele foi forjado. E a filha diz pra gente, eu não consigo fazer a tabuada de 2. Que dificuldade, eu vou desistir, vou sair do colégio. E você fala para ela, a tabuada de 2, meu filho. Calma, calma. Isso também vai passar, porque vai vir a equação do segundo grau, né? Você fala, ela está desesperada agora com a tabuada de 2, né? O anjo é assim. Ele diz para você, calma, isso também vai passar. Porque a equação do segundo grau está a caminho, né, Alberto? Né? Então, porque você precisa das 4 operações básicas para poder saber a equação do segundo grau.
Se você ainda está com dificuldade da tabuada, ainda falta um pouco. Mas a gente é forte e persistente. A gente sabe que há necessidade de encarnarmos, há necessidade de experienciarmos, há necessidade de aprendermos um pouco mais conosco, com os companheiros, aprendermos com as nossas experiências, aprendermos também com as experiências dos colegas que passam por dificuldades e assim nos tornarmos um pouco mais fortes. E a brasa vai aquecendo, o carvão vai aquecendo, até que ele se transforma num diamante inquebrantável, brilhante e exuberante. Que Jesus nos abençoe, ilumine e proteja hoje e sempre.